Militares brasileiros já foram informados de grande ação. Militar dos Estados Unidos e governo brasileiro entra em alerta total, pois as ações começarão a qualquer momento. Senta o dedo no like nesse vídeo para que a plataforma entregue esse vídeo para outras pessoas. Confio muito na sua participação. Deixe seu like nesse vídeo e, é claro, a sua opinião. Após os Estados Unidos excluir o Brasil de sua nova aliança contra as facções criminosas, o governo brasileiro cancela a ida de Lula a Washington e Donald Trump pode classificar essa semana as facções criminosas brasileiras como terroristas, o que aumenta suspeitas de ataques em larga escala dentro do Brasil. No dia 7 de março, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou formalmente a criação de uma coalizão militar denominada Escudo das Américas, reunindo líderes de diversas nações da América Latina e do Caribe em um encontro realizado em seu resort de golfe em Doral, na Flórida. Essa iniciativa representa um passo significativo na estratégia do governo americano para intensificar o enfrentamento ao tráfico internacional de drogas, que Trump descreve como uma ameaça direta à segurança nacional e ao bem-estar de seus cidadãos. Segundo declarações do presidente, o influxo contínuo de substâncias ilícitas nos Estados Unidos tem gerado impactos devastadores na sociedade, incluindo dependência química generalizada e instabilidade social, o que justifica uma resposta coordenada e robusta para proteger a soberania do país. A coalizão, que conta com a participação de pelo menos 12 países, incluindo Argentina, Bolívia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guiana, Honduras, Panamá, Paraguai e Trinidad e Tobago, visa não apenas desmantelar redes de cartéis de drogas, mas também reduzir a influência de potências externas como China e Rússia na região. Trump comparou a iniciativa a coalizões internacionais formadas para combater ameaças globais no passado, enfatizando o uso de força militar letal para eliminar estruturas criminosas. Os participantes assinaram uma proclamação que compromete recursos conjuntos, incluindo inteligência compartilhada, treinamentos militares e operações coordenadas, com os Estados Unidos oferecendo suporte tecnológico avançado, como mísseis e vigilância aérea. Essa abordagem reflete a doutrina Monroe, que prioriza a segurança hemisférica sob liderança americana, argumentando que o tráfico de drogas financia atividades criminosas transnacionais e contribui para fluxos migratórios irregulares. Para entender o contexto dessa aliança, é essencial voltar a 2025, quando o governo dos Estados Unidos iniciou conversas com autoridades brasileiras para classificar facções criminosas locais, como o Primeiro Comando da Capital, PCC, e o Comando Vermelho, CV, como organizações estrangeiras envolvidas em ameaças graves. Essa classificação permitiria aos Estados Unidos congelar ativos financeiros, impor sanções econômicas e restringir movimentos de indivíduos associados a esses grupos. No entanto, o governo brasileiro rejeitou a proposta de imediato, argumentando que se tratava de um assunto interno de segurança pública a ser resolvido por meio de operações policiais nacionais e cooperação regional sem interferências externas. Autoridades brasileiras, como o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, enfatizaram que essas facções são organizações criminosas comuns, não enquadradas em categorias que justificassem medidas internacionais tão drásticas, o que poderia complicar esforços domésticos de combate ao crime organizado. Diante da recusa, os Estados Unidos optaram por ações unilaterais e mais agressivas a partir de 2025, empregando poder letal contra embarcações suspeitas de transportar drogas nos oceanos Atlântico, Caribe e Pacífico. Essas operações resultaram em baixas significativas entre indivíduos envolvidos no transporte ilícito, interrompendo rotas marítimas que abasteciam não apenas o mercado americano, mas também partes da Europa. Trump justificou essas medidas como necessárias para cortar o fluxo de substâncias que, segundo ele, destroem vidas e enfraquecem a economia nacional. Especialistas em segurança internacional explicam que tais ações visavam não só reduzir o suprimento imediato, mas também enviar um sinal dissuasivo para produtores e distribuidores na América do Sul, onde laboratórios de processamento de drogas operam em áreas remotas e de difícil acesso. Essa estratégia evoluiu para intervenções mais profundas na região. Em janeiro de 2020, as forças americanas entraram na Venezuela em uma operação militar rápida,
capturando o então presidente Nicolás Maduro, que governava o país há 13 anos, em meio a acusações de violações sistemáticas de direitos humanos, como a prisão de opositores políticos e a manipulação de eleições. Antes da captura, Trump havia elevado por 2 vezes a recompensa pela apreensão de Maduro e de sua cúpula militar, totalizando valores milionários. Maduro, agora detido nos Estados Unidos e enfrentando acusações relacionadas ao narcotráfico, simbolizou para o governo americano uma vitória contra regimes que, segundo eles, facilitam o crime organizado. Essa ação não só projetou os Estados Unidos como prontos para confrontos diretos contra cartéis, mas também abriu caminho para reformas no setor de óleo venezuelano, com o levantamento de sanções americanas e a privatização parcial da indústria, beneficiando aliados regionais. Em paralelo, em fevereiro de 2026, uma parceria entre os Estados Unidos e o México resultou na eliminação do líder do cartel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, conhecido como El Mencho, em uma operação militar de grande escala no estado de Jalisco. A ação envolveu confrontos intensos, com baixas em ambos os lados, forças de segurança e membros do cartel, mas foi facilitada por inteligência americana, incluindo pacotes de dados detalhados sobre redes criminosas. Essa operação, que destruiu estruturas-chave do CJNG, demonstrou a efetividade de colaborações bilaterais e serviu como modelo para a coalizão recém-formada, destacando como o compartilhamento de informações pode desmantelar lideranças criminosas que operam em múltiplos países. Enquanto isso, ações em outras frentes globais influenciam o cenário hemisférico. Cumprindo promessas de campanha, Trump iniciou operações no Irã em 2026, em aliança com Israel e outros parceiros regionais. Em um único golpe inicial, no final de fevereiro, forças conjuntas eliminaram o líder supremo iraniano e grande parte de sua cúpula governamental e militar, causando baixas em 49 figuras de alto escalão. Isso resultou na destruição quase total da marinha de guerra iraniana e de sua força aérea, concedendo aos Estados Unidos e aliados uma supremacia aérea e naval sobre o território. O conflito continua, com contra-ataques iranianos atingindo bases americanas e aliados no Oriente Médio. Mas o governo dos Estados Unidos argumenta que essas medidas neutralizam ameaças que financiam grupos armados na região, indiretamente afetando fluxos de recursos para o crime organizado global. A formação do Escudo das Américas ocorre em um momento de tensão, com a exclusão notável de países como Brasil, Nicarágua, Colômbia e México, que não participaram da conferência preliminar sobre combate a cartéis realizada em 5 de março. Uma fonte do Departamento de Defesa dos Estados Unidos expressou expectativa de maior cooperação dessas nações, criticando sua ausência como um obstáculo ao diálogo regional. Trump referiu-se aos participantes como aliados verdadeiros, gerando desconfiança no governo brasileiro, que vê a aliança como uma ferramenta para isolar governos de esquerda e promover intervenções unilaterais. Adicionalmente, uma reunião bilateral planejada para março entre o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e Trump, que incluiria discussões sobre comércio agrícola e tarifas, foi suspensa devido ao conflito no Irã. Fontes indicam que o cancelamento partiu do lado brasileiro, como protesto contra as ações americanas naquele país, com o qual Lula mantém afinidades diplomáticas. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, confirmou que o confronto armado influenciou a decisão, adiando agendas internacionais. Essa suspensão reflete divergências ideológicas mais amplas, com Lula defendendo uma política externa neutra e sem interferências, contrastando com a abordagem assertiva de Trump. Lembrando que o próprio Donald Trump afirmou que os dias de Cuba estão se acabando, simbolizando mais uma ação militar audaciosa norte-americana contra mais um país da América Latina e deixando cada vez mais claro que sim irá avançar contra os cartéis de drogas. Informações recentes sugerem que os Estados Unidos planejam avançar com a classificação das facções brasileiras como ameaças internacionais graves, o que, historicamente, pavimenta o caminho para ações mais diretas, como sanções ou operações conjuntas. Na mesma semana da aliança, o governo americano pressionou o Brasil a elevar sua cooperação contra grupos como o PCC, que opera em 28 países e é visto como uma das maiores redes de distribuição de drogas na região.
Além disso, o Exército Brasileiro já foi comunicado de uma possível ação norte-americana que ocorrerá em toda a América do Sul, e o Brasil também não será isento. E por isso o Congresso Nacional Brasileiro está estudando dar poderes aos militares para combater as facções. Mas o recado já foi dado.